Galera, boa noite. Vamos aí para mais uma aula nossa, né? Então, hoje a nossa aula vai ser sobre interação eletrostática. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para vocês darem uma olhada direitinho. Nossa aula de hoje é sobre interação eletrostática. Então, e campo magnético. A ideia é que nós podemos saber, né? Por menos que saibamos que realmente a carga elétrica conhecemos suas inúmeras características próprias. Então, o que nós vamos saber hoje em relação a a carga elétrica, né? Primeiro, deixa eu pegar aqui as informações. Primeira coisa, o que se conserva? Deixa eu pegar todas elas aqui para eu colocar ali, para a gente entender, pra não ficar puxando de lá para cá. Então vamos lá, ó. A primeira ideia é o que nós vamos saber aí sobre cargas elétricas. Então, nós vamos estudar o que hoje? A ideia de cargas elétricas, né? Deixa eu colocar de vermelho para ficar legal. Nós vamos estudar o que é as cargas elétricas, né? E as suas propriedades. A primeira propriedade fala o seguinte, que a carga elétrica se conserva. Isso é, a carga elétrica total de um sistema eletricamente isolado, né? Um sistema eletricamente isolado constante, esse é o enunciado princípio da conservação de carga. Então nós temos aí um primeiro princípio, que é o princípio da conservação da carga elétrica. O que é esse princípio? A soma das cargas antes é igual à somatória das cargas depois. Lembrando que aqui é a situação de cargas antes, né? Vamos colocar aqui antes. Primeira situação das cargas antes. E depois nós temos a situação das cargas o quê? Depois. Como assim, professor? A ideia de ter carga antes ou depois vai ser depois do processo de eletrização, que nós vamos explicar logo em seguida. Então, primeira ideia é essa. Qual é? A somatória das cargas antes é igual à somatória das cargas depois. De acordo com o princípio, isso é uma constante. Tá? Isso vai ser uma o quê, gente? Uma constante. Isso em um sistema isolado. Então não esqueça, é o primeiro princípio. O segundo princípio é o seguinte. Já vimos que há dois tipos de carga. Olha lá. Nós vamos ter quantos tipos de carga elétrica? Dois. As negativas e as positivas. Certo? Negativas e positivas. Então, o que eu não posso esquecer desse princípio? O princípio é o seguinte. Se houver cargas de sinais opostos, né? Se houver, ou melhor, cargas de sinais iguais, essa força será de repulsão. A nossa força será de que, gente? Repulsão. Vai ocorrer uma força que eu vou chamar essa força de que, gente? Repulsão. Então lá, eu não posso esquecer, isso vai ocorrer com cargas de sinais iguais, certo? Cargas de sinais iguais, nós vamos ter uma força de quê? Repulsão. Já a carga de sinais diferentes, a nossa força será de quê? Atração, né? A cargas de sinais iguais, repulsão. Agora, cargas de sinais diferentes, o que? Atração, o tipo de força. Isso ocorre com cargas de sinais o que? Diferentes, né? Cargas de sinais diferentes. Então lá, ó. Primeiro princípio, o princípio da conservação de carga, né? A ideia é que a somatória das cargas antes é igual à somatória das cargas depois. E o segundo princípio diz a respeito da força.
Se eu tiver cargas de sinais iguais, a força será de repulsão, né? Cargas de sinais iguais, a força será de repulsão. Cargas de sinais diferentes, a força será de atração. Beleza? E aí, nós entramos aqui no processo de eletrização. Como é isso? Espera aí. Para a gente eletrizar um corpo, vou colocar aqui em cima para a gente ver. O que eu preciso para eletrizar um corpo? O processo de eletrização é o seguinte. Eletrizar um corpo significa criar o desequilíbrio, ó, entre as cargas positivas e negativas. Então eu vou causar esse desequilíbrio. Para me eletrizar, eu tenho que ter uma diferença entre carga positiva e carga negativa. Isso quer dizer que eu tenho que ter uma diferença entre o número de cargas positivas e negativas. A eletrização é um fenômeno pelo qual o corpo neutro é eletrizado. Então, se eu tenho um corpo neutro, eu tenho a mesma quantidade. Ao ter a mesma quantidade, né? Ao ter a mesma quantidade de cargas positivas e negativas, ocorrendo esse desequilíbrio, eu vou produzir, eu vou passar esse corpo a ser eletrizado. Então, vamos ver os processos de eletrização. Dentro dos processos de eletrização, primeiramente vamos ver o que é um corpo com carga positiva, um corpo com carga negativa e um corpo neutro. Primeiro, o de carga positiva. Quando se fala de carga positiva, quer dizer o que o número de prótons é maior que o número de elétrons. Então ele é um corpo de carga positiva. Quer dizer que ele tem 5 prótons, nesse caso, e 3 elétrons. Então ele tem maior número de prótons do que os elétrons. Esse corpo, ele está carregado positivamente. Já um corpo de carga resultante nula ou neutro, quer dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então eu tenho 5 prótons e 5 elétrons. Então quer dizer que ele é um corpo nulo ou carga neutra. E aí nós temos o de carga, o quê? Negativa. Isso quer dizer que o número de prótons é menor que o número de elétrons. A carga dele é negativa. Se é negativa, é porque o número de prótons é menor que o número de elétrons. Beleza? Então essa é a nossa brincadeira aí, tá? Essa é a nossa ideia aí sobre os tipos de carga. Beleza. E como é que eu vou eletrizar os corpos? O primeiro processo de eletrização é a eletrização por atrito. Então lembre que para mim eletrizar, eu preciso provocar uma diferença, né? Uma diferença entre o quê? Um desequilíbrio entre cargas positivas e negativas. Então, peguei aqui um exemplo, um bastão de vidro e uma lã. Ao atritar ele, então eu faço isso aqui. O ato de esfregar um corpo contra o outro foi a primeira forma intencional de produzir eletricidade. Resinas, quando atritadas com tecidos ou pele de animais, adquirem propriedades de atrair pequenos objetos. Então, no atrito, um corpo perde elétrons e outro ganha. Se um corpo perde elétrons e outro ganha, quer dizer que após o atrito, olha lá, assim, os corpos atritados adquirem cargas de mesmo módulo, então tem mesmo valor, porém de sinais o quê? Opostos. Então, porém de sinais o quê? Opostos. Esse é o processo de eletrização por atrito. Então, ao atritar um elemento diferente do outro,
esse elemento é diferente do outro, né? Esse elemento quimicamente são diferentes, né? No caso aí o vidro e a lã são dois elementos químicos diferentes. Ao atritar vão ficar com cargas de mesmo modo, porém de sinais o que? Opostos. Já temos um outro processo de eletrização. Primeiro é o por atrito. O segundo processo que nós vamos usar aqui, que nós vamos falar aqui, é a eletrização por contato, né? O que é o contato? A ideia é a seguinte: quanto dois ou mais corpos condutores é porque eles são fáceis de ter fluxo, de ganhar ou perder elétrons, são colocados em contato, estão pelo menos um deles eletrizado, observam-se uma redistribuição da carga elétrica pelas suas extremidades. Eu vou mostrar o desenho aqui para vocês. Galerinha, então nós estamos vendo aí a parte nossa de eletricidade, certo? A nossa parte de eletricidade, essa parte, nós estamos vendo aí os métodos de eletrização e vai ficar bem tranquilo aí, ó. Vamos lá, continuar isso aí? Então, só para a gente pensar aqui um pouquinho, eu vou organizar aqui. Então, o que ele falou lá que as cargas se armazenam aonde? Vou aumentar para vocês verem. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, um corpo. Primeiramente, A está carregado negativamente. Vou aumentar mais um pouco. A está carregado negativamente. A com carga negativa e B neutro. Então o que vai acontecer? Eu coloco os dois em contato, ó. Colocando em contato durante um certo tempo, vão elétrons para B. Porque as cargas se armazenam na superfície. Então, após esse contato, você percebe que A e B ficaram com sinais o quê? Iguais. Então, o contato, as cargas, primeiro, eu vou ter um corpo carregado e outro neutro, ou uma diferença, mas no final as cargas vão ficar com sinais o quê? Iguais, né? Vão ficar com sinais iguais. Então vamos ver isso aqui de uma forma bem mais interessante. É a parte que eu chamo de conservação das cargas. Aquele primeiro princípio. O que é o primeiro princípio lá? A somatória das cargas antes é igual à somatória das cargas depois. Vamos imaginar que eu tenho aqui três corpos, A, B e C, estão carregados. Coloco os três para entrar em contato. Então, A, B e C estão carregados, coloco para entrar em contato. Se estão carregados, um pode ser positivo, outro negativo, outro mais positivo. No final, eles vão ficar com cargas de sinais iguais, e se os corpos forem idênticos, vão ficar com a mesma quantidade. É por isso que nós temos essa ideia aqui, ó. Eu vou até aumentar isso. Aumentar não, vou chamar isso aqui para cima, para a gente entender. Para corpos idênticos, a carga final é a somatória das cargas elétricas antes, dividido pelo número de objetos idênticos. É uma média. Vocês vão tirar uma média. E essa média é uma média aritmética. Tudo bem? Então, eu vou imaginar o seguinte. Imagine que A tem 2Q, C tenha 4Q e B tenha menos 8Q. 2 com menos 8, 4 com 4 zeros. Somou e ia dividir, cada um ficaria neutro. É a somatória das cargas dividido pela quantidade. No nosso Aprender Mais, eu vou fazer uma questão sobre esse assunto, que é muito cobrado, a ideia é muito cobrada e muito simples, muito tranquilo. Tá? Então, a conservação de carga elétrica.
E aí, na sequência, nós vamos falar sobre o outro processo, que é o último processo, que é o processo de indução. Eu vou puxar aqui, gente, direto, para a gente já colocar eles aqui. Deixa eu colocar eles aqui de lado, para a gente entender esse processo. O processo de eletrização por indução. Primeiro, vamos imaginar que eu tenho aqui, né, nosso processo de eletrização por indução. Vamos imaginar que eu tenho dois corpos isolados. Então vamos ver o seguinte. Vamos ver que é possível eletrizar duas esferas condutoras isoladas, inicialmente descarregadas. Então essas duas esferas, inicialmente, deixa eu aumentar aqui para vocês verem. Inicialmente essas duas esferas estão carregadas, descarregadas. Então não tem carga sobre ela. Certo? Não tem carga sobre ela. Então, vamos ver se as duas possíveis esferas condutoras isoladas, inicialmente descarregadas. Então as cargas delas são nulas. Certo? O que eu vou fazer? Eu vou aproximar um corpo carregado. Olha o que eu vou fazer. Eu vou aproxima-se, sem encostar, uma terceira esfera condutora eletrizada com carga. Então tá vendo que ela está negativa. Lembre do princípio, os opostos se atraem. Então o que vai ocorrer aqui? Ó? Vai ocorrer o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó o que vai ocorrer. Vai ocorrer a seguinte situação. Eu vou levantar isso aqui mais um pouco. Olha o que vai ocorrer, gente. Negativo com positivo, atração. Negativo com negativo, repulsão. Então a esfera eletrizada induz a separação das cargas. Então induziu a separação. Isso quer dizer que ocorreu aqui uma polarização. Então cargas de sinais opostos numa região mais próxima da esfera eletrizada e no mesmo sinal na outra região mais afastada. Então ocorreu uma polarização. Então, essa polarização mostra que houve uma eletrização, né? Ocorreu um processo de eletrização. Então, esse processo de eletrização se dá por quê? Justamente por isso aqui, ó. Ficou apertado, deixa eu subir isso aqui mais. Então ocorreu uma polarização. Ao ocorrer essa polarização, só consertando aqui, gente. Então os corpos foram eletrizados. Então lá, ó, deixa eu levantar aqui para vocês que tá muito, né? Um corpo previamente eletrizado que induz a presença de uma carga nos corpos carregados tem o nome de indutor. Então, eu não vou precisar dessa parte aqui não. Vou até cancelar essa parte aqui. Então, só para a gente não esquecer, nós vamos ter um indutor e um induzido. Quem é o indutor? É o que ocorre a mudança, o que está carregado. Então, o que está carregado é o indutor e quem muda de sinal ou adquire carga é o induzido, certo?
o que adquire carga é um induzido. Então, um indutor, o corpo induzido sempre ficará com o sinal oposto ao do indutor. Certo? Esse é um dos processos de eletrização. Então, nós vimos aí os 3 processos de eletrização, certo? Nos 3 processos de eletrização, nós temos aí a indução, o contato e o atrito. A indução ocorre de forma longe, né? Então, o corpo induzido fica com o sinal oposto ao do indutor. O contato fica com o mesmo sinal e o atrito com a mesma quantidade, porém com cargas de sinais opostos. E aí, dentro de um princípio, nós percebemos que ocorre a atração e a repulsão, né? A nossa atração e a repulsão. E ao ocorrer essa atração e repulsão, um camarada chamado Coulomb, né? A lei de Coulomb, ele percebeu isso aí, ó. O que ele percebeu? Ele olhando para as cargas, vou aumentar aqui um pouco. Ele olhando para as cargas percebeu o seguinte: cargas de sinais contrários, nós já falamos isso, cargas de sinais contrários, a força será de atração, e cargas de mesmo sinal, a força será de que? Repulsão. Só que ele percebeu que esta força estava relacionada à quantidade de carga e a essa distância. Então ele criou a seguinte lei. Ele diz o seguinte, vou levantar aí para vocês. Ele diz o quê? De acordo com a lei de Coulomb, a força elétrica entre as partículas carregadas, Q1 e Q2, separadas por uma distância, ele diz que o quê? Que a força elétrica é diretamente proporcional ao produto das cargas é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Ah, como assim? Diretamente proporcional ao produto das cargas é inversamente proporcional à distância ao quadrado. Vamos pensar na distância nesse gráfico aqui. Vou até aumentar ele para a gente analisar isso aí. Vamos imaginar quanto eu tinha uma distância D. Ó, eu tinha aqui uma distância D. A força que foi criada foi F. Ó, distância D, a força que foi criada foi F. Então o que ele percebeu? Que se dobrar a distância, opa, dobrei a distância. A minha distância foi para 2D. 2D. O que vai acontecer com a força? Se a distância dobra, a força cai 4 vezes. Olha aí a força. Que era F, passou a ser quanto? F dividido por 4. E assim por diante. Se a distância aumenta 3 vezes, 3 ao quadrado, 9. Quer dizer que essa força vai cair quantas vezes? 9 vezes. E assim por diante. 4 vezes a distância aumentou 4 vezes. Se a distância aumenta 4 vezes, a força que vai cair, 4 ao quadrado. 4 ao quadrado, como, gente? 16 o quê? 16 vezes. 16 vezes. F dividido por 16. Então, Coulomb percebeu essa situação, que a força é diretamente proporcional ao produto das cargas e inversamente proporcional à distância ao quadrado. E inversamente proporcional à distância ao quadrado. Essa é a nossa lei de Coulomb. E na sequência da lei de Coulomb, ele vem e me fala o seguinte. Ele vem e me fala de uma coisa chamada de campo elétrico. Gente, na física existem 3 tipos de campo.
o campo gravitacional, que cria a força-peso, o campo elétrico, que vai criar a força elétrica, e o campo magnético, que vai criar a força magnética, certo? Então nós vamos ter esses três campos: o campo elétrico, o campo magnético e o campo gravitacional. Quem é o campo elétrico? Vamos ver o conceito de campo elétrico. Campo elétrico é uma propriedade física estabelecida em torno de pontos do espaço que estão sob a influência de uma carga elétrica geradora, tal que a outra carga teste, ao ser colocada em um desses pontos, fica sujeita a uma força de atração ou de repulsão exercida pela carga geradora. Vamos entender isso basicamente com uma figura. Essa figura está aqui, né? Essa figura nossa está bem aqui, que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá, ó. O que ele quer dizer com isso? Que eu tenho aí uma carga. Essa carga, ela pode criar ou não. Ela tem aí um Q maior, um Q menor. Esse Q aqui, ó, que criou a carga, certo? Que criou a nossa carga aí, que tá grande, né? Vou diminuir um pouco. Vamos chegar lá na carga, é melhor para vocês darem uma olhada. Então tem aí uma carga. Esse Q maior nós vamos chamar de carga criadora. E o Q menor ou carga prova ou carga teste. Pode ser chamado dessas duas cargas. Carga prova ou carga teste. O Q maior, ele vai criar essa região no espaço. Essa região no espaço criada, certo? Essa região no espaço criada vai influenciar essa carga. Ao influenciar essa carga, ela pode ser atraída ou repelida. Lembrando que aqui é a nossa carga como? Eu vou chamar essa carga de carga o quê? Carga criadora. Criadora. Essa vai ser a nossa carga criadora. Ou melhor, vamos pôr do jeito que está escrito ali no módulo geradora. Então essa carga é a nossa carga geradora. Então menuzinho aqui para ficar bonitinho. E a outra lá, ela vai ser chamada de carga teste ou prova. Então vai ser a carga teste. Teste ou prova. Aqui recebe a força. Tudo bem? Vai ser a que recebe a força aí. Galerinha, e aí? Tudo tranquilo? Né? Vamos ver na sequência, nós vamos ver a orientação. A nossa orientação aí, que vai se dar bem tranquilo. Né? Deixa eu só organizar aqui. E aí, na terceira situação, vamos colocar aqui. No terceiro slide nosso, nós vamos mostrar como vai ser essa orientação dessa força e dessa situação aí. Vamos lá ver? Então aí, nossa orientação, certo? Vou aumentar mais um pouquinho. Opa. Então vamos lá. Como é que vai se orientar o campo elétrico, a orientação do vetor campo elétrico? Então,
a orientação do vetor campo elétrico vai se dar de acordo com o que? A carga criadora e a carga prova. Ó, veja comigo. Então vamos imaginar que eu tenho aqui, ó. A criadora é a carga positiva. Então lá, ó, quem vai criar é a carga positiva, a criadora. Eu vou até aumentar aqui para a gente ver isso de forma mais tranquila. Então, a carga positiva que vai criar. Então, sobre a carga prova, se ela for positivo, afastou. Se for negativo, aproximou. Então, a orientação do campo, toda carga positiva vai criar um campo elétrico de afastamento. Então, campo elétrico é afastar. Não interessa como ela esteja, se a carga for positiva, a criadora, ela vai criar o tempo todo linhas de campo de afastamento. Em qualquer situação aqui, ela vai criar linhas de campo de quê? De afastamento. Qualquer que seja a posição aqui, ela vai criar as linhas de campo que vão o quê? Se afastar. Certo? Então, toda carga positiva, criadora, cria um campo de afastamento. E se for negativa? Olha o que vai acontecer. Toda carga negativa, ela vai criar um campo elétrico de aproximação. Então, carga positiva, afastamento. Carga negativa, aproximação. Isso quer dizer que as linhas de campo, qualquer que seja ela aqui, em qualquer ponto que seja, elas vão estar o quê? Ó, elas vão estar aproximando. Então ela cria um campo elétrico de quê? De aproximação. Se a carga for negativa, ela vai o quê? O campo elétrico vai ser de quê, gente? Aproximação. Certo? Então, carga positiva cria um campo elétrico de quê? Afastamento. Carga negativa cria um campo elétrico de quê? De aproximação. Essas são as cargas aí. Beleza. E para calcular, como que eu faço para calcular aí essas cargas? Para a gente calcular essa situação aí, nós vamos calcular da seguinte forma. Eu tenho aqui um modo vetor campo, então eu vou calcular o vetor campo elétrico. Se eu vou calcular o vetor campo elétrico, eu posso calcular ele pela carga prova. Esse Ezão aqui, né? Esse Qzão quer dizer que é carga, né? Aqui eu vou chamar de carga. Como é? Que eles chamam lá? Carga o quê? Deixa eu voltar aqui. Eu chamei lá de outro nome. Foi carga geradora. Então aqui vai ser a nossa carga geradora. Então, Q maiúsculo é a carga geradora. E esse D, professor, é a distância. Seria essa distância aqui, ó, gente. A distância daqui até a carga, ó. Então, aqui é a nossa distância, o nosso D. Esse D é essa distância. Então, vamos pôr aqui D de distância entre a carga geradora e a carga prova. Essa é a nossa distância entre a carga geradora e a carga prova. Então, sempre eu vou ter que levar em consideração isso, certo? Levar sempre em consideração
força, essa distância. E também podemos calcular o campo elétrico, ou melhor, o vetor campo elétrico pela carga à prova, né? Que é essa aqui, ó. Porque a carga à prova recebe uma força. Se recebe uma força, é uma força de origem elétrica, então aqui é a carga prova. Esse Q aí. Esse FE é a nossa força elétrica. É onde nós vamos receber a força. É a força elétrica, né? Onde você vai receber a carga, recebe a força. E o nosso é aqui, ó. O nosso é aqui, tanto de lá quanto daqui, é o nosso vetor, o quê? É o nosso vetor campo elétrico. Aí é o nosso vetor campo elétrico. Lembrando, galera, que se é uma grandeza vetorial, né, eu sempre tenho que olhar a ideia da direção e do sentido. Sempre eu tenho que ficar preocupado com a ideia de direção e sentido, certo? Não esqueça disso. Sempre ligado com a direção e o sentido. E aí, nós vamos chegar em uma história que nós vamos falar agora, é da energia potencial elétrica, né? A energia potencial elétrica e potencial elétrico gerado por uma carga. Galera, eu vou fazer uma analogia com o que nós já estudamos, energia potencial gravitacional. Lembre que quando eu deixo um objeto cair, esse objeto cair, ao cair ele adquire velocidade, então ele tem uma energia, que essa energia anteriormente é a energia potencial gravitacional. Vou fazer essa mesma analogia com os corpos eletrizados. Entenda. O que eu vou fazer? Vamos imaginar que eu tenho aqui uma carga. Essa carga, ela vai criar um campo elétrico, se ela é positiva, de afastamento. Então essas partículas vão deslocar de um ponto para o outro. Então eles vão deslocar de uma altura. Então quer dizer que essas partículas vão adquirir uma energia. E que energia que é essa? Essa energia é conhecida como energia potencial. Vou diminuir aqui um pouco. Essa energia é conhecida como energia potencial elétrica. Dependerá de quantos fatores? Primeiro, vai depender da carga Q, né? E uma grandeza chamada potencial elétrico. Então a energia depende da carga Q e do potencial elétrico, que é representado pela letra V. Gente, toda vez que eu falar potencial elétrico, eu vou representar pela letra V. Por sua vez, olha lá, aqui é só uns conceitos. Por sua vez, o potencial elétrico, que é a letra V, em um espaço, dependerá de quem? Da carga. Então, o potencial elétrico, só vou abaixar aqui um pouquinho para a gente definir tudo. A energia potencial elétrica é calculada pelo Q vezes V, e que o potencial elétrico é calculado pela carga vezes a carga dividido pela distância. Lembrando que essa carga é a carga criadora, né? Então está relacionada lá a nossa carga criadora. Então, se eu tenho uma carga positiva, vai criar um potencial positivo, um potencial elétrico positivo. Se eu tenho uma carga elétrica negativa, vai criar um potencial elétrico que negativo, e sempre relacionado à distância, tá?
e sempre relacionado à nossa distância. Galerinha, é bem detalhe esse choquezinho aí, justamente para mostrar isso para vocês. Estamos chegando aí na parte final da nossa aula, tá? Nós vamos ver mais uma coisinha só e na sequência, no aprender mais, vocês vão ver mais coisas aí interessantes. Então lá, ó. Nosso próximo slidezinho é falar sobre o quê? Deixa eu aumentar aqui um pouco. Nós vamos falar sobre a carga sair de um ponto para o outro. Então, a primeira coisa, quando a carga sai de um ponto para o outro, ela está realizando trabalho. Então, nós temos aí o trabalho da força elétrica, certo? O que é o trabalho da força elétrica? Vamos entender. Vamos colocar aqui. Vamos primeiro pegar o trabalho. Vamos retornar ao início da sessão. Quando uma carga é solta de um campo elétrico, sofre a ação de uma força elétrica que realiza um trabalho sobre ela, sobre essa carga. Agora vamos calcular o trabalho dessa carga elétrica deslocando de A até o ponto B. Vamos imaginar que eu tenho aqui essa carga. Eu vou aumentar aqui para vocês verem. Gente, eu tenho aqui a minha carga criadora, o meu Q, e tem uma carga prova, Qzinho, que vai sair do ponto A e vai para o ponto B. Então ela deslocou de A para B. Certo? Ao deslocar de A para B, verifica-se que ela saiu de um ponto que tinha uma energia, um potencial, e foi para um outro ponto que tinha outro potencial. Então essa carga saindo de um potencial para o outro, quer dizer que realizou o trabalho. Por quê? Como que é que nós vamos calcular esse trabalho? Vamos ver? Então vamos imaginar que eu pego isso aqui, ó. Olha o que ele chamou. Ele chama que a diferença VA menos VB, quer dizer que é o potencial elétrico de A menos o potencial elétrico de B, ele vai chamar isso de diferença de potencial. Olha a ideia. Ou DDP. Quando ele falar DDP é a diferença de potencial. Entre quais pontos? O ponto A e o ponto B. Então a DDP de A até B é a diferença de potencial entre o polo A e o polo B. Certo? Vai ser essa diferença aí de potencial entre o polo A e o polo B. Quer dizer que esse trabalho, deixa eu pegar aqui a equaçãozinha. O trabalho vai ser dado de que forma? Ó? O trabalho vai ser calculado por quem? A DDP de A até B vezes a carga. É aqui que começa a ideia, gente. Quem toma choque quando toma uma descarga elétrica, ocorre essa descarga elétrica, a pessoa vai passar essa carga aqui, ó, por ele. Então, ela liga a um polo positivo, que é o VA, e o polo negativo, VB. Então, essa diferença vai passar a carga elétrica. É o que vai acontecer aí com um choque elétrico. Né? O choque elétrico, para ocorrer um choque elétrico, é necessário que eu tenha uma diferença de quê? De potencial, quer dizer que é a DDP entre A e B. Ocorrendo essa diferença, vai ter o quê? Uma diferença de potencial vai passar uma carga pelo seu corpo. Então lá, noções e definições. Vou subir aqui para vocês verem. Quem é as noções e as definições? A DDP de A até B é o potencial de A menos potencial de B. Isso corresponde ao que? A DDP entre os pontos A e B. Logo, a variação de DDP de B, que é um delta, representa a variação. Logo, a diferença de dois pontos não é igual à sua variação. Não esqueça disso. A diferença de dois pontos não é igual à sua variação entre dois potenciais. Certo?
Diferença é uma coisa, variação é outra. E por último, para finalizar nossa aulinha, chama superfície equipotenciais. Equi quer dizer igual, potencial, então quer dizer que é igual ou um mesmo potencial. Exemplo de superfície equipotenciais, nós temos aqui as cargas positivas, as cargas negativas e um campo elétrico nulo. Gente, toda superfície equipotencial são superfícies que elas são perpendiculares à carga, estão vendo que elas são circulares aqui, mas formam 90 graus com o campo elétrico, ó. O campo elétrico, no caso é positivo, ele afasta, então ele está formando 90 graus. Essas superfícies equipotenciais são superfícies equipotenciais positivas, quer dizer que aqui, sobre essas linhas pontilhadas, possui o mesmo potencial, ou melhor, a mesma energia. Por que isso? Porque estão localizados sobre a mesma distância. Então, potencial 1, potencial 2, potencial 3. Das cargas negativas, são assim, né? Carga negativa, o campo elétrico é de aproximação, também forma 90 graus. E no caso de um campo elétrico nulo ou campo elétrico uniforme, as linhas são paralelas, possuem a mesma intensidade, então elas estão sobre a mesma distância, o potencial é o mesmo, certo? O potencial é o mesmo. E daqui se tira duas situações. Eu tiro a diferença de potencial, que é o quê? A diferença de potencial é o campo elétrico vezes a distância. Galera, é aqui que se dá a descarga elétrica, hein? Para ter uma descarga elétrica, ou melhor, para ter uma diferença de potencial, para haver uma diferença de potencial, eu preciso de um campo elétrico e sua distância. Quanto maior a sua distância em um campo elétrico, maior a sua tensão. Então, maior a distância em um campo elétrico, maior a sua tensão. Então, aqui, no Aprender Mais, nós podemos comentar sobre por que as vacas, né? Pessoal, no Aprender Mais eu vou comentar isso. Por que as vacas, né? Quando cai um raio num rebanho, algumas morrem e outras não, né? É justamente por causa desse campo elétrico aí. Galerinha, então por hoje é só, né? Valeu demais e até no Aprender Mais. Valeu!